Também na nossa cultura, né, do Brasil, nós sabemos que cada país tem uma cultura diferente. Na nossa cultura do Brasil aqui, não tratam as pessoas, talvez como deviam ser tratadas, né? Não tratam como deviam ser tratadas. Mas naquela época, quando a igreja estava começando, todos reuniam no mesmo lugar. A igreja não tinha templo, igual nós estamos aqui hoje. Eles congregavam era em casa, dividiam os grupos nas casas para congregarem, e com certeza os apóstolos separavam alguns, né? Você vai falar a palavra naquela casa, você vai falar na outra. A Bíblia não afirma isso, isso é uma visão minha. Você vai falar na outra casa e por aí vai, né? Porque não tinha igreja, não tem lugar nenhum na Bíblia. Glória a Deus, aleluia. Não tinha templo, né? Templo, porque na verdade a igreja somos nós. Não tinha templo naquela época para pregar a palavra de Deus como temos hoje. Mas mesmo assim a palavra de Deus crescia. O número de pessoas crescia. O número de apóstolos também crescia. Os números de discípulos cresciam. Porque no Atos dos Apóstolos também é a primeira vez que fala de discípulos, né? No Atos dos Apóstolos chamava de apóstolo, não chamava de discípulo. Primeira vez que chamou no Atos dos Apóstolos. Então, meus irmãos, escolheram essas pessoas para servir, porque os discípulos, os apóstolos, não podiam ficar por conta de servir mesa, eles tinham que pregar a palavra de Deus. Enquanto isso, o número de pessoas foram crescendo. Hoje, como eu estava dizendo, por causa da nossa cultura, talvez, não sei, e como a igreja às vezes pequena, né? Uma igreja pequena, de poucos grupos de pessoas, poucos números, talvez não tenha as pessoas adequadas para fazer tudo. E às vezes acarreta muita coisa, às vezes na vida do pastor, do dirigente, do servo de Deus, né? Ele às vezes faz tudo. Eu conheci pastor que ele era um pastor, faz tudo. Ele chegava na igreja, ele limpava o chão, ele limpava as cadeiras, ele arrumava o som, ligava os microfones, né? Ficava esperando os irmãos chegar, né? Não tinha ninguém para ajudar ele. Ele fazia tudo sozinho. Mas porque a igreja era pequena, mas ele perseverou na presença de Deus, em oração, fazendo isso. Depois ele já não precisava fazer mais, porque já tinha discípulos, já tinha diácono, né? Já tinha obreiros que faziam no lugar dele. Da mesma forma foi com os apóstolos, porque eles separaram o grupo para eles poderem ficar na pregação da palavra e no ensinamento da palavra de Deus. E com isso o número de pessoas foram crescendo. Mais atrás aqui nesse capítulo de Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que Pedro era um homem muito consagrado na presença de Deus. Pedro foi aquele que Jesus falou assim: Pedro, tu me amas? Ele disse: eu te amo, Senhor. Ele falou: então apacenta minhas ovelhas. Aí depois Jesus disse para ele de novo: Pedro, tu me amas? Ele disse: eu te amo, Senhor. Ele falou de novo: então cuida das minhas ovelhas. Na terceira vez ele falou: Pedro, tu me amas? Aí Pedro disse assim: ele deve ter pensado, mas já perguntou duas vezes, já é a terceira vez, eu estou falando a mesma coisa. Ele falou: eu te amo, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí ele já aumentou um pouquinho, ele falou: tu sabes que eu te amo. Ele falou: então apacenta as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas. Aleluia. E a Bíblia diz que Pedro era um homem tão consagrado que ele, quando ele ia passando na rua, as pessoas chegavam a colocar as pessoas enfermas, doentes, na beirada da rua, assim, deitadas nas camas, naquelas macas que tinha antigamente, aquelas esteiras, né? Para Pedro passar, porque ao menos a sombra de Pedro passasse por cima daquelas pessoas, elas fossem curadas. Aleluia. Nós não temos inveja não, né, irmão? Nós somos um pouco invejosos, mas é uma consagração de invejar, né? De Pedro, porque ele era um homem de Deus muito abençoado. Mas nós também, meus irmãos, não é porque nós estamos no século 21, não é porque nós estamos aqui no Brasil, não é porque nós estamos numa igreja que a congregação é do Brasil, que nós não podemos ser consagrados também, cheios do poder de Deus. Podemos ser sim. Isso aí depende de nós. Depende de nós sermos consagrados, cheios do poder de Deus, e também fazer milagres, fazer curas, né? Estender
né? Isso aí não depende